Olá, senhores! Bora aí para mais uma questãozinha de eletrostática. Olha só. No esquema a seguir, representa-se um campo elétrico uniforme de intensidade Ezão igual a 8 10 a quarta volt para cada metro. Uma carga pontiforme, Q, igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, é deslocada de A a B, conforme a trajetória indicada. Qual é o trabalho da força elétrica realizado sobre a carga nesse deslocamento? Moçadinha, aqui, como ele deu o valor do campo elétrico, olha só que bacana. Isso é igual a 8 vezes 10 a quarta volt por metro. Isso permite a gente, por exemplo, determinar a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, não é verdade? A gente pode aplicar a equaçãozinha do de U para nós. O campo elétrico vale 8 vezes 10 a quarta volt por metro. A distância entre a superfície que potencial A e a superfície que potencial B vale 2 metros. E aí a gente descobre que a diferença de potencial entre esses dois pontos vale 16 vezes 10 a quarta volts. Pião, mas a distância que eu pego aí não teria que ser a distância da linha vermelha ali, do caminho percorrido pela carga? Não. Lembre-se que essa partícula, nesse caso aí, a gente está falando uma partícula eletrizada positivamente, né? Ela vai ficar sujeita a uma força elétrica na mesma direção do campo elétrico. E nesse caso, no mesmo sentido do campo elétrico, certo? Se ela fosse negativa, ela teria sentido contrário, mas ainda continuaria tendo a mesma direção. Então a gente sempre vai trabalhar com a distância, senhores, que é paralela às linhas de força do campo elétrico, entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Aqui, para calcular o trabalho da força elétrica, vocês têm duas maneiras: é a carga vezes o campo elétrico vezes a distância, ou a carga vezes a diferença de potencial para nós, certo? Eu vou trabalhar com essa daqui, ó, a carga, que nós sabemos que vale 2 vezes 10 a menos 6, vezes a diferença de potencial, que vale 8 vezes 10 a quarta, desculpa, a diferença de potencial, que vale 16, né? Vezes 10 a quarta volts. Portanto, a gente chega aqui o trabalho realizado pela força elétrica, que é uma força conservativa para nós, ele vale 32 vezes 10 a menos 2 joules, ou o equivalente a 0,32 joules, se você preferir. Então, meninos, por ser uma força conservativa, quando a gente calcula o trabalho de força conservativa, o trabalho independe do caminho. Se eu trabalhasse pelo caminho 1, pelo caminho 2, olha o caminho 2 que feião, ó, ó. Ou pelo caminho 3, não importa, tá? Qualquer caminho que eu fizesse aqui, o trabalho da força elétrica teria o mesmo valor, se ele partir do mesmo ponto e chegar no mesmo ponto para nós aqui. Belezinha? Então aí, toma cuidado que essa distância Dzinho é a distância paralela ao campo elétrico, a distância entre a superfície que potencial de partida e a superfície que potencial chegada. Então, eu podia ter feito nessa primeira fórmula, a gente fez essa primeira fórmula, meninos. Eu trabalhei separadamente o E de U aqui, ó, para achar o U. Troquei ele pelo Uzão, tá vendo? E aí depois a gente jogou e achou o valor. Acabamos trabalhando da mesma maneira com a primeira equação. Beleza? Grande abraço a todos e até mais.